Olá, Oi, tudo bem? tudo certo. Nós vamos gravar? Ele vai gravando, ele já vai gravando automático, depois eu vou baixar. Ótimo. Eu vou esperar só mais uns 5 minutos para a gente começar e eu começar as apresentações. Claro, claro. Enquanto isso, eu tô vendo que tem gente conhecida entrando. Sim. Lucas, o Toreroutes, a Sônia, a Letícia. Boa noite, obrigada pela presença. Boa noite a todos. Doutora Graciela entrando. Doutora Graciela. E, Bom, eu vou aproveitando para falar um pouquinho do projeto enquanto as pessoas vão entrando, para eu poder, enfim, depois eu começo as apresentações. Então, a Coló, ela nasce de uma graduação que eu estou fazendo dentro do Founder Institute, que é uma empresa do Vale do Silício que só trabalha com isso. E ela nasce de uma dor minha, que é ver a forma como os conflitos são lidados no Poder Judiciário, né? Hoje, a gente tem mais de 80 milhões de processos no Poder do Judiciário, sendo que apenas 9 milhões terminam em acordo. E existem outras formas, e essa é a ideia de tratar aqui, e é por isso que a Coló foi criada, de resolver esses conflitos de forma até mais saudável, não só para os envolvidos neles, né, como para a sociedade em geral. Então, a Colola nasce com esse propósito mesmo de pacificação dos conflitos, pacificação social. E para mim é uma honra ter você aqui, Natália, hoje como a primeira convidada dessa live, né? Porque é importante também eu colocar que a Colola ainda é um protótipo. A gente começa hoje como uma plataforma de indicação de mediadores. E a gente vai evoluir nessa plataforma durante o tempo. Então, ela nasceu semana passada. Então, essa é uma live de lançamento desse protótipo. E eu te conheço há tanto tempo, e acho que a gente já tem caminhado junto há tanto tempo também, que é uma alegria poder estar com você ao meu lado, dividir esse momento com você. Então, para quem não conhece a doutora Natália, eu chamo ela de Natália, porque a gente se conhece há 15 anos, ela é advogada, especialista em Direito Civil e Empresarial pela PUC Paraná, especialista em Direito Processual Civil pela PUC São Paulo, diretora de Direito de Família do Instituto dos Advogados do Paraná, vice-presidente da Comissão da Advocacia Colaborativa, na qual nós dividimos, eu sou a secretária, né? E secretária da Comissão de Direito de Família da OAB. Natália, como eu te coloquei, né, hoje no Brasil a gente tem assim um verdadeiro excesso de processos dentro do Poder Judiciário, ao ponto que hoje um processo ele demora no mínimo 6 anos para encerrar, né? Se a gente falar assim de um processo comum, de um procedimento, né, ordinário. E a gente sabe que existem outras formas de tratar os conflitos, né? Formas que se utilizam até de técnicas socioemocionais para essas resoluções. Então, um desses métodos que a gente chama de métodos adequados de solução de conflito é a mediação. Você podia explicar para quem está nos ouvindo o que é a mediação, como que ela funciona, por favor? boa noite a todos. Boa noite, Fernanda. Primeiro, eu quero dizer que é uma alegria para mim muito grande, mas muito grande mesmo, muito emocionada de dividir esse momento com você. A Coló é um projeto pioneiro, um projeto inovador, e eu quero te parabenizar pela dedicação a esse projeto. A Fernanda tem se dedicado muito ao projeto, eu tenho acompanhado. Mas, sobretudo, eu quero te parabenizar pela coragem. É preciso ter muita coragem para desbravar um caminho que ninguém desbravou antes. E a Coló é isso. É algo assim que ninguém fez, que nunca ninguém fez, e agora está sendo construído. Então, dividir esse momento com algo que para mim sempre vai ficar marcado. Quero te agradecer muito mesmo. E eu debito isso mais à nossa amizade
do que, enfim, a contribuição que eu possa dar aqui. Mas em relação à questão da mediação, a mediação ela é um método. Então, as pessoas dizem que é um método dialogal. E qual que é o intuito da mediação? É buscar uma solução ou uma transformação de um conflito. Eu diria assim que o objetivo primordial é aproximar o diálogo, fazer com que as partes discutem. E para isso se elege um mediador, que é um facilitador, que é uma pessoa dotada de uma série de conhecimentos, técnicas para aproximar esse diálogo. Então, não é algo informal, improvisado, é realmente uma técnica de etapas, um método que vai aproximando o diálogo das partes e tem realmente esse poder, né, de transformar o conflito quando é bem feito, quando as partes, claro, estão abertas para isso. Porque no final o que se busca é uma comunicação construtiva que se possa, por conta de um construtivo, chegar ao que são os reais interesses e as reais necessidades nesse conflito. Então, sintetizando, seria esse método. A mediação, ela realmente, ela é muito interessante, porque às vezes as pessoas, elas dizem, eu vou fazer mediação, mas eu não vou ter um acordo, ou não tenho não tenho uma certeza de um acordo. Mas eu acho que nesse caminhar dos anos, né, que a gente tem feito mediações, para mim é muito claro a transformação que ela traz para o conflito, mesmo que não haja o acordo, porque durante um conflito a gente precisa, né, que as partes aprendam a dialogar, porque é através desse diálogo que se começam a abrir caminhos para buscar, né, soluções. É claro que às vezes a mediação ela não vai chegar realmente a essa solução, mas no decorrer do tempo, quando você constrói um diálogo, ela é efetiva para esse caminhar até de uma solução pacífica, de chegar a um acordo, né? E diante dessa situação, a gente já sabe, né, então, que a mediação ela vai ocorrendo, ela pode ocorrer em qualquer momento do conflito. Você poderia dizer, então, em quais momentos a gente pode pedir a mediação, ou que a pessoa que está envolvida no conflito, ou até mesmo o advogado, pode fazer esse pedido de mediação? A mediação, Fernanda, ela pode ser a qualquer momento do processo. Qualquer momento, as partes podem, por meio, né, de um processo apurado. Nós estamos falando aqui de uma fase pré-processual. Então, a qualquer momento no processo, a pode ser solicitada. Mas, pelo procedimento, ela é marcada pelo juiz. Quando uma pede, e quando uma das partes pedir e a outra não quiser, pela lei é marcada logo após a propositura da medida. Então, a petição inicial, que para os leigos aqui que estão nos ouvindo, é a petição de entrada, digamos assim, do processo. O autor vai lá e diz que ele quer, porque ele quer. Logo depois, o juiz recebe e marca essa sessão de mediação. E isso é feito antes da apresentação de uma resposta desse processo a essa questão inicial. Mas, independentemente desse rito que é seguido, a qualquer momento as partes podem pedir. E você acha que tendo em conta que a mediação ela vamos dizer assim, praticamente obrigatória para os processos, porque não são todos os processos em que vai caber essa sessão de mediação, né? Mas tendo em conta que hoje a maioria deles, eles passam por essa fase da mediação, chega a ser até interessante que o advogado e os envolvidos procurem antes, né, a mediação, que façam isso numa fase pré-processual. Não só porque ali já se abre um caminho de um diálogo, né? Mas porque também eu acho que em caso desse diálogo ele não caminhar para um acordo, você começa dentro do judiciário de duas formas, né? Uma já demonstrando para o juiz que houve
uma tentativa de conversar sobre isso, né? E a outra é que as partes provavelmente já começam de uma forma diferente. Você concorda com isso? Qual que é a tua posição em relação a isso? Concordo sim. Até a doutora Jordana está aqui nos ouvindo e falou realmente dessa questão da mediação. Ela pode ser extrajudicial. Nós não precisamos dessa petição inicial para iniciar uma mediação. As partes podem, sim, procurar a mediação antes da propositura da medida. E, nesse caso, os ganhos, eles são extraordinários, a meu ver, porque você não tem um conflito já instaurado, você não tem uma petição inicial que pode ser ruidosa em alguns casos, já trazer uma versão dos fatos um pouco mais ofensiva, ou isto pode causar para outra parte questões emocionais que dificultam o diálogo. Então, você iniciar uma mediação antes da propositura de uma medida judicial, com certeza o resultado, imagino, será melhor. Será melhor. Claro que cada caso é um caso, nós não podemos aqui generalizar. Em algumas situações, às vezes não é possível, em outras é. O que é importante? Que essa avaliação seja muito bem feita e muito criteriosa para que não se percam oportunidades. Porque, no fundo, nós estamos aqui falando de processos, falando de petições iniciais, de contestações, de sessões de mediação, mas tudo isso é a vida das pessoas, o que está normalmente em discussão, mesmo quando nós estamos falando de uma medida que ela é puramente patrimonial, é sempre algo que mexe com a vida das pessoas. Então, esse olhar, esse cuidado neste exame inicial é muito importante. E, Natália, você já é advogada assim há muito tempo, né? Não vou nem dizer anos, porque estamos juntas nesse caminhar aí. Mas o que eu vejo assim da experiência que a gente tem, e eu acho que da maioria dos advogados, é que quando o cliente ele nos procura e ele acaba nos contratando, ele faz isso porque ele confia na gente, ele confia que a gente vai trazer para ele a melhor solução para aquele caso, né? E diante disso, como que você vê o papel do advogado nessa questão da gestão do conflito, né? E especificamente em relação à mediação? Olha, Fernanda, eu diria que o papel do advogado, ele é, assim, essencial, sabe? Ele pode ser um papel positivo e pode ser também um papel negativo. A forma como o advogado recebe esse cliente e a forma como o advogado faz a gestão desse conflito interfere muito na solução. Interfere muito na solução. Então, eu diria assim que o sistema ele é multiportas. Para os leigos que estão nos ouvindo, existem várias formas de você solucionar um conflito. Por isso que fala multiportas, são várias possibilidades de entrada. E eu diria que o advogado ele tem sim o poder de girar a maçaneta, sabe? Desse sistema multiportas, elegendo qual vai ser a porta de entrada. Não elegendo no lugar do cliente, por favor. A decisão, ela sempre vai ser do cliente. Sempre, sempre. Não acho jamais que o advogado deve interferir dizendo você deve. Mas, sim, o advogado pode colocar, você pode ir por esse caminho X e esse caminho X vai ter esses desdobramentos. Você pode ir pelo caminho Y e esse caminho vai ter esses desdobramentos. Então, o papel do advogado é fazer esse exame muito analítico do problema que está sendo posto, da questão que está sendo posta, sabe? Traçando, inclusive, quais serão os cenários. E aqui nós temos até uma técnica de traçar melhor cenário, cenário intermediário, pior cenário. Inclusive, na propositura de uma medida judicial, é importante que o cliente tenha a exata noção daquilo que, na melhor das hipóteses, ele pode alcançar e daquilo que, eventualmente, ele não possa alcançar.
Porque, sinceramente, Fernanda, e você sabe disso pela tua experiência também na advocacia, algumas situações exigem soluções que o judiciário jamais dará. Porque a lei não comporta, porque o judiciário está engessado dentro do que é a lei, do que é a jurisprudência, do que o sistema determina. Agora, evidentemente que as partes podem eleger caminhos diferentes e caminhos que sejam, inclusive, mais interessantes do que esse que seria o dado pela decisão judicial. E nesse ponto, a importância do advogado trazer esses dados, né, para os envolvidos, porque a partir do momento que ele confia no advogado, né, cabe ao advogado trazer para ele todas as formas de resolução do conflito, até porque a gente sabe que hoje não existe só mediação, né? Existe negociação, existe arbitragem, enfim, existem várias formas adequadas de resolver conflitos. E a meu ver, cada vez mais o judiciário ele deve ser o último, né, a ser analisado nos casos em que comportam esses métodos, porque também a gente sabe que existem situações que se exige, né, uma medida ativa, rápida, até cautelar para a defesa da pessoa, de um direito, principalmente quando a gente vai falar de direito de família, mas também dentro da questão da lei e da obrigatoriedade dessa mediação, porque a gente sabe que a gente vai passar por isso, o advogado ele exerce um papel importante também, trazendo esse olhar e trazendo essas opções, né? Esse leque de opções dentro dessas questões. E aproveitando, eu sou como advogada, a gente sabe que o advogado profissional ele é muito importante na resolução desses conflitos, né? Inclusive, até em casos em que o acordo que ele é realizado, ele precisa ser homologado pelo Poder Judiciário. E a gente sabe que existem casos que você faz o acordo fora, mas o juiz precisa dar o ok nesse acordo, né? E o advogado, nesse ponto, a meu ver, ele tem, assim, uma importância grande dentro da mediação, que é em questão da escolha. Então, você acha que até que ponto o advogado ele pode auxiliar as partes na escolha do mediador? Qual é a importância de você escolher o mediador para cada conflito? Você poderia falar um pouco sobre isso para a gente, Natália, tua visão sobre isso? Claro, claro. Primeiro eu quero registrar que este, para mim, é o ponto assim mais inovador da Coló, sabe? Porque a Coló traz essa proposta de encontrar um mediador que seja adequado para aquele tipo de conflito. Então, nós temos vários perfis de mediadores, nós temos várias formas de realizar esta mediação. A mediação, ela não claro, é um método único, mas ele tem várias vertentes. Então, algumas situações que trazem questões emocionais muito fortes, vai exigir um tipo de mediador. Uma questão mais objetiva, mais patrimonial, que não tenha muito essa questão emocional, muito embora a questão emocional ela sempre esteja presente, né, em conflitos. Claro que a intensidade e a profundidade é o que muda. Então, eu diria assim, que se você, como advogado, está elegendo sempre a mesma pessoa para casos diferentes, alguma coisa acho que não está fluindo bem, sabe? Porque eu entendo que existem perfis e que o papel do advogado é indicar para o cliente o mediador que ele entende que melhor vai fazer essa facilitação do diálogo, que melhor vai enfim, exercer a própria mediação. Claro que não é uma imposição do advogado e jamais será, jamais será. E é importante, inclusive, que nessa sessão pré-mediação que é feita com o mediador, exista, assim, que o cliente se sinta muito confiante na pessoa do mediador. Esse estabelecimento da confiança é importante. Então, pode acontecer do advogado aconselhar, não, eu acho que aqui a doutora Maria Amélia, que está aqui nos ouvindo, seria a melhor mediadora para o seu caso. E que a pessoa vá conversar e diga, não, acho que não era muito
por alguma razão não fluiu, como acontece, né? Em algumas situações. E pode ser que a pessoa vai e diga, não, realmente, eu acho que vai dar certo, eu sinto essa confiança. Então, o papel do advogado é indicar e também o cliente de corroborar, digamos assim, confirmar essa indicação, baseada sempre numa relação de confiança. E o que eu vejo hoje existe, né? E agora a gente está falando já quando o conflito ele está dentro do Poder Judiciário. O ideal, como a gente já falou, é que se tente a mediação antes desse conflito ir para o Poder Judiciário, né? Até porque hoje, realmente, um conflito demora muito tempo para ser resolvido, tem um custo muito alto no decorrer desse tempo, e aí eu não digo só nem o custo financeiro e de tempo, mas é um custo emocional para a sociedade como um todo, né? Mas muitas vezes o caminho que é escolhido, ele é o judicial. E a gente tem uma cultura ainda também muito do litígio, né? Então, quando você opta, ou quando você opta não, porque muitas vezes é uma opção do cliente, né? Não só do advogado, porque muitas vezes o advogado ele coloca as opções, mas o cliente não, ele prefere ir para o caminho do litígio. E dentro desse caminho do litígio, a gente sabe que a gente então vai passar pela mediação, porque a gente já falou isso antes. A mediação ela é uma fase obrigatória hoje na maioria dos processos, né? Existem exceções, como a gente falou, mas na maioria dos processos você tem que passar pela mediação. E dentro dessa situação, hoje existe uma disposição de lei, né? A lei determina que dentro dessa, ou autoriza dentro dessa mediação, que as partes possam trazer um mediador escolhido. E isso não é o que acontece no dia a dia. A gente observa que muitas vezes as pessoas, os advogados até tomam ciência da sessão da mediação, mas acredito que ainda não conseguiram compreender a importância dessa ferramenta da escolha do mediador para aquele momento. Então, você podia também falar um pouco para a gente sobre isso, como você tem trabalhado em relação a essas questões, se você tem usado essa prerrogativa da escolha do mediador para os teus casos, se você tem sentido algum benefício nisso? Fernanda, foi bem precisa. Essa é uma oportunidade que a lei dá e que tem sido pouco explorada. E que se fosse melhor explorada, e me parece aqui uma questão ainda cultural, né? As questões serem vistas de uma outra forma, com certeza os resultados seriam melhores. Porque como nós estávamos conversando anteriormente, essa escolha é muito importante. Então, nós poderíamos dizer que para cada caso vai existir um perfil mais adequado. E quando nós estamos no judiciário, você não tem essa possibilidade de escolha. É aquele mediador que o judiciário coloca na pauta, que vai ser, né, de uma solução, de uma transformação do conflito. Então, você ter a oportunidade de escolher é algo muito precioso. E, claro, nós temos pessoas no judiciário hoje muito bem preparadas. Eu já me deparei com situações, nossa, casos que eu jamais imaginei que encontrariam. Jamais imaginei, não. Difícil solução foram por uma boa mediação. Mas já me deparei também com situações que foram desastrosas, porque nós tivemos uma lei que foi criada e se colocou, não, agora todos os processos terão que passar por uma mediação. O número de casos são exorbitantes. Evidentemente que é impossível que nesse cenário exista um mediador perfeito para cada situação. Nós nos deparamos com os dois casos. E eu já, em casos em que eu atuo, mesmo com processo instaurado, eu fiz a escolha. E daí, Fernanda, tendo a escolha, o cliente fazendo aquela construção, né, que tenha confiança, que tenha rapport. Claro que esse procedimento vai fluir melhor. E mais, você tem aqui uma limitação que às vezes o judiciário traz, uma limitação até biológica,
Porque uma mediação, às vezes, para ser bem sucedida, ela não dura uma sessão. Ela pode se desdobrar em várias sessões. Sessões que duram 2 horas, 3 horas. Então, eu já tive casos que foram mediados, assim, contando o número de horas, por 20 horas, 30 horas. Claro que não contínuas, né? Mas dividido em várias sessões. Nem sempre nós temos essa disponibilidade do judiciário por uma questão de falta de volume. Então, essa escolha, trazer a mediação para fora do judiciário, tem com certeza esse ganho. E a Coló vem com essa proposta, né? Que é maravilhosa. Não, e você pontuando isso, da questão da escolha do mediador, eu já tive casos em que a gente precisou reagendar, e isso também é importante. Por que é importante, então, o advogado, né, como um conhecedor da lei e conhecedor dessa ferramenta que é a escolha do mediador, trazer isso para o cliente? Primeiro, porque é um benefício que ele está dando para o cliente, né? O cliente poder entender que ele pode escolher a pessoa que vai sentar ali para fazer essa fase que é obrigatória. Ou seja, em tese, a não ser que ambas as partes, daí por lei, digam que não querem a mediação, se uma quer, ela vai ser obrigatória, né? Então, se ele tem que ir até lá, o advogado pode muito bem dar essa opção e já começar uma conversa com a outra parte para uma escolha de um mediador, porque isso vai beneficiar o caso deles. O mediador, ele vai ter aquele comprometimento daquele caso, mas não é só isso, né? Se ele escolher o mediador com base nas competências que esse mediador tem para a resolução daquele conflito específico, que é isso que a Coló se propõe a fazer, a chance deles conseguirem abrir um diálogo ou construir um diálogo, né? E chegar a uma solução, ou talvez iniciar uma solução, ela é muito grande. Mas dentro do judiciário, quando você fala de 20 horas, aqui pegando o gancho que você trouxe, muitas vezes essas sessões de mediação elas são remarcadas e simplesmente você não vai fazer com o mesmo mediador. Às vezes aquele mediador que estava lá não está mais atendendo, né? Então, você também, assim, a meu ver, você tira um pouco da segurança, não sei se seria esse o termo, não sei se é esse o teu sentimento, né? Da segurança para o teu cliente de que você não vai precisar contar a história de novo, né? Aquele mediador, ele está ali e ele está ali capacitado. Essa é a minha primeira visão. A minha segunda visão, quando o advogado, ele dá essa opção para o cliente dele, ele também está tirando um pouco daquele caso do Poder Judiciário, né? Porque quando você opta pela escolha do mediador, você não precisa levar teu cliente ali na vara de família, na vara civil, que causa, não vou dizer assim, um constrangimento, mas causa uma ansiedade, causa um estresse, você saber que você está indo para um juiz, que não necessariamente um juiz, mas você vai estar ali num lugar que é... O que você pensa sobre isso? Assim, você concorda comigo? Eu vejo isso muito positivo, esse caminho da escolha para o advogado, sabe? Do advogado trazendo para o cliente. Uhum. Não, com certeza, Fernanda. E nós temos muitos exemplos felizes de pessoas que se desdobraram para criar um bom ambiente para uma mediação. Por exemplo, o doutor André Caria, né, que começou coordenando esse núcleo logo que a lei entrou em vigor. Evidentemente que nosso trabalho que ele fez foi perfeito, mas por mais que exista uma força, de fato, isso a gente vê em prática, é evidente que você ter um mediador feito extrajudicial que tenha já uma preparada para isto, e há uma série de estudos, isto sim, como é mesa posta, as cores das paredes, o que tem, né, de decoração, enfim, tem inclusive isso faz uma diferença na mediação. E evidentemente que no teu caso, por exemplo, que vai ser mediação vai ser virtual, para isso também, esta realidade, existirá um preparo para isso, que o judiciário nem sempre dá conta de ter massa, por ser casos, enfim, aquilo que nós já conversamos. Então, isso sim traz uma diferença,
e traz assim, uma certeza para o cliente de que, porque o que eu percebo na prática, Fernanda, é que em alguns casos essa antevéspera assim, das sessões de execução, elas trazem uma série de sentimentos para os clientes. E, em alguns casos, um sentimento muito presente é o da expectativa. A expectativa vai ter aquela sessão. E muitas vezes, okay, essa expectativa em casos é atendida, mas em outros é um balde de água fria, sabe? Porque a pessoa chega lá, não, vai ter um facilitador que vai ser bacana, que vai provavelmente estar com consenso, e pega um mediador e senta e pergunta o que guardou. Daí as pessoas se olha, não sei, e aquilo assim. Olha, nem pode chamar de mediação, né? Porque. Muito. E claro que quando até um pouco em situação como é ser feito, mas enfim, esse tipo de surpresa, a mediação extrajudicial, pensada com uma pessoa que domina todas as técnicas, nossa, é outro resultado. E até pode existir uma boa vontade do mediador judicial, mas às vezes ele não tem um domínio da técnica de mediação. E, sinceramente, uma situação como essa, basta, às vezes, uma escolhada para que se perca a confiança, para, sabe? E essa imparcialidade ali na sessão de mediação, nossa, ela é tão importante, e a parte que está ali perde a confiança do mediador, está um desastre. Inclusive, até depois inibir, eventualmente, novas tentativas, sabe? Então, a responsabilidade é muito grande do advogado em relação a isso. Porque no judiciário, é evidente que nós não temos controle. Mas nós temos, oferecendo para o cliente essa opção da mediação extrajudicial, pelo menos nós estamos fazendo a nossa parte. Sim, eu concordo com você plenamente. E o que eu acho, eu acho que a pandemia, e aqui fazendo o link que você trouxe a questão do virtual, né? A pandemia, ela teve, assim, uma série de pontos, né, negativos, porque eu acho que está todo mundo passando por uma questão de dificuldade, né, desse isolamento, de tudo que, né, das perdas, eu acho que cada vez mais as pessoas, elas estão, assim, mais angustiadas com tudo que a gente está vivendo. Mas, por um outro lado, dentro do que a gente vive como advogada, dentro dos conflitos, a mediação e a forma como ela está sendo instaurada de forma virtual, eu vejo isso como uma maneira positiva, porque eu acho que era muito difícil a gente visualizar a mediação virtual. Porque, né, a gente se perguntava como é que, até no começo, eu lembro quando começou tudo, a gente se perguntava como é que isso ia fazer, como é que ia ter até a própria Zenilda está aqui falando a questão do acolhimento, da construção do vínculo, como que isso ia ser feito de forma virtual, né? E eu passei por algumas mediações, uma até a gente fez juntas, a pessoa que estava fazendo a mediação, ela não conseguiu fazer esse vínculo, não conseguiu trazer a conversa, mas o que eu sinto por outro lado também, por exemplo, eu vi que a Simone está aí, a Valéria está aí, que essa mediação virtual, ela, quando a pessoa tem essa competência, vamos dizer assim, né, para fazer, quando ela tem esse trabalho, ela é um mediador que está num nível que consegue fazer isso, que estudou para fazer isso, ela acontece, a gente consegue criar isso, mas o que me chama a atenção é que hoje, até por isso que a Coló veio de uma forma virtual. Acho que quem não me conhece, meu sonho era ter uma casa, eu chamava de casa da família, né? Que era a casa que eu pensava que ia resolver todos os problemas. E veio a pandemia, eu falei, eu nunca vou ter a casa, porque agora, né? A casa não vai acontecer agora. Mas fui estudando, fui parar no Founder, tô aqui no Founder, enfim, lancei a Coló. Mas o que me traz hoje, assim, uma alegria é saber que se você tem um problema muito complicado e você precisa de um mediador específico para aquilo, que foi aquilo que a gente falou, quando você entra ali na plataforma da Coló, você vai achar mediador do Brasil inteiro. Eu não digo só do Brasil inteiro, porque se tiver um mediador que é brasileiro, mas que mora no Japão, vamos dizer assim, esse mediador, ele pode fazer a tua mediação.
E isso que é o mais legal da questão da tecnologia, da questão de você poder ir no virtual, de você... são as inúmeras possibilidades, né, Natália, que isso abre para a gente dentro da questão da mediação, dentro da questão da escolha do mediador, que era uma opção que a gente não tinha antes, né? E que eu Não, acho sensacional. com certeza, Fernanda. Essa possibilidade de você ampliar, né, o número de profissionais, é, aproximar, por exemplo, eu vou ter, como você falou, né, a possibilidade, eventualmente, de buscar alguém fora de Curitiba, o que antes até poderia ser, mas com um custo muito maior, às vezes de agenda. Como nós dissemos anteriormente, as mediações elas vão se dobrando em várias horas. Então, não é fazer com uma pessoa do lugar onde você está. E tem, às vezes, cidades, né, que não são capitais, acabam serem menores, enfim, um rol de mediadores disponíveis que nem sempre atende aquele caso. Então, a mediação virtual, ela tem, evidentemente, esse benefício. E eu entendo que sim, que é possível. Eu estou falando com você agora virtualmente e eu me sinto totalmente conectada a você. Eu não tenho nenhuma dificuldade de conexão. Claro que nós temos, às vezes, aquele apego de que o presencial é melhor, né? Mas, no fundo, isso é algo que está sendo desmistificado. E nós estamos aprendendo e vendo que sim, é possível fazer de forma virtual. Isso não tenho a menor dúvida. E eu acho que até em alguns casos, eu e você, que a gente lida com o direito de família e que assim, vamos dizer assim, os nervos estão mais à flor da pele, ou que as pessoas já chegam com uma dor maior, eu acho que o virtual ele chega a ser positivo. E até mesmo quando você, né, vai falar, por exemplo, de uma mulher que passou por uma violência doméstica, ou que precisa sentar lá naquele momento, enfim, que vai ter a mediação, ou que se de alguma forma foi agredida, uma pessoa que se sentiu agredida, esse espaço que tem do virtual, ele gera, ao meu ver, uma rede de proteção. Porque a pessoa, ela sabe que ela não vai precisar ir lá na audiência e encontrar a pessoa que ela não quer ver, ou enfim, que os nervos já estão tão à flor da pele que qualquer palavra mal colocada gera, né, um problema, e a gente sabe disso porque gera um problema. O virtual não, né? Ele traz essa proteção, ele traz esse, vamos dizer assim, esse cuidado com aquela pessoa. E me parece que em algumas vezes, inclusive, parece que abre um caminho para a gente começar o diálogo, porque aquilo tá tão longe da pessoa, ela tá tão do outro lado né, da tela, que sabe que não vai acontecer nada, que acho que ela chega mais calma para abrir esse diálogo. Uhum. É verdade. Nossa, Fernanda, você tem total razão. E olha que eu nunca tinha pensado por esse ponto. Achei muito interessante isso que você colocou e com certeza tem esse benefício. Não, eu acredito muito na mediação, sempre acreditei, e desde que conheci, acredito, apesar da mediação já estar há mais de 20 anos aí que falam sobre ela, né? 25 anos. Eu a descobri há pouco tempo, 6 anos, então não é um período muito, né, muito grande para tudo que a gente já passou, mas para mim me causa alegria saber que hoje a gente tem isso disposto no Código de Processo Civil, que existe esse caminho que eu acho que os advogados podem explorar de uma forma melhor e até mais benéfica para si. E eu gostaria muito de agradecer, assim, nesse momento, a tua presença e a tua fala sobre isso. A gente já caminhou, né, e caminha sempre juntas, eu e você. Eu acho você uma advogada, assim, sensacional, e vejo a forma como você trabalha. Então, agradecer o teu tempo para estar aqui falando para a gente, pelo teu conhecimento e por esse teu olhar. Quero dizer também que a Coló, ela está já funcionando, então os advogados que tiverem interesse em receber as indicações dos nossos mediadores, nós já temos mediadores na plataforma
para a resolução do conflito não tem custo nenhum, é só você mandar o seu conflito, a gente tem todo um formulário para preenchimento. Os mediadores que tiverem interesse também de se cadastrar na nossa plataforma, a plataforma está aberta para esse cadastramento de mediadores. E eu realmente espero que, como uma advogada colaborativa que eu me vejo, eu acho que a gente trabalha junto para isso, né? Que a gente consiga se unir para colaborar na construção de uma sociedade pacífica, porque essa no fim, é a missão da Coló, é pacificar, é tentar, né, trazer lidar com o conflito através da construção de pontes, não de muros, né? Acho que o advogado a gente tem que aprender a derrubar esses muros, construir essas pontes e construir uma sociedade até mais sustentável em relação a isso, que a gente não precise do judiciário para resolver esses conflitos que a gente passa todo dia e o advogado todo dia lida com eles, né? Então, muito obrigada, Natália, pela tua presença aqui. Não tenho nem palavras para agradecer. Imagine, Fernanda, eu que sou muito emocionada, assim, eu sei que é um projeto de vida e participar desse momento do lançamento, para mim, está sendo muito importante mesmo. Estou emocionada mesmo e te agradeço muito pela confiança, pela generosidade e que a Coló tenha muito sucesso. Quem está nos ouvindo agora, depois entrem lá, conheçam o site. Eu já aderi, já fiz meu primeiro formulário. E muito sucesso para você. Sucesso porque é uma missão muito bonita e muito importante. Muito Os caminhos obrigada. se abram para você aí na Coló, que já estão, né? Mas que você possa trilhar eles aí da melhor forma possível, porque realmente é um projeto que vem para mudar a vida das pessoas. Eu te agradeço, já que deixo o convite aqui para você e para todos que estão ouvindo, que na semana que vem vai vir a doutora Valéria de Souza Pinto, que ela é advogada, ela também é mediadora, ela é presidente da comissão de mediação da OAB Paraná. E para, assim, continuar esse tema do advogado e de como que o advogado pode trabalhar com a mediação, a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios da mediação para os advogados, porque a gente sabe que hoje, realmente, com os litígios durando o tempo que duram e tendo o custo que tem, a mediação ela não é só benéfica para os envolvidos no conflito, mas para os advogados. Então, esse vai ser o tema do meu bate-papo com a Valéria na semana que vem, vai ser numa terça-feira. Daqui a pouco já posto o convite e a nossa live aqui vai ficar disponível aqui no Instagram e no canal do YouTube que eu já abri como a primeira live lá, Natália, com esse nosso bate-papo delicioso. Obrigada, desejo a todos uma boa noite e obrigada mais uma vez por estar aqui. Obrigada mesmo, de coração. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Um beijo, tchau, boa noite.